A ansiedade deixou de ser um tema distante e tem feito parte da vida de muitas famílias. Inclusive, crianças e adolescentes estão descobrindo cada vez mais cedo o que é essa tal de ansiedade. Vamos falar mais sobre isso? Quem nos ajuda é a Karina. Karina, mais uma vez, muito obrigada. A gente já está assim, seguindo para o final da nossa temporada, mas tem sido incrível aprender com você, Karina. Que bom estar aqui, que bom compartilhar um pouco de conhecimento, aprender também sobre essas óticas da educação, né? E realmente é um conjunto de família e escola trabalhando junto para o filho crescer melhor, né? Amém. Filhos em foco. Amém. E a gente tem percebido muito isso, professora, que realmente pais e educadores caminham juntos, correto? Com certeza, os resultados melhoram quando somos parceiros. A escola, ela depende dessa parceria. E este programa é para nós estarmos mais juntinhos, que esse vínculo assim aumente a cada dia, que possamos juntos trabalhar em prol dos nossos alunos. Amém, amém. Esse é o nosso desejo. Agora, de fato, os nossos amigos estão acompanhando e muitas vezes a gente tem ouvido falar sobre ansiedade, inclusive já ouvi falar que a ansiedade é o mal do século. Isso é verdade? E o que é exatamente a ansiedade, Karina? Vamos lá, né? De fato é um mal do século. Eu, Karina, costumo dizer que é a nossa pandemia atual, né? Essa saúde mental adoecendo cada vez mais, e por isso é tão importante esse programa para os pais cuidarem, serem auxiliados com relação a essa saúde mental. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela faz parte de um dos sentimentos que nós temos como resposta ao nosso pensar. Então funciona assim a mente, rapidamente. Todo pensamento produz um sentimento e todo sentimento produz um comportamento. Às vezes os pais acabam focando demais no comportamento do filho, tentando ajustar esse comportamento, mas a raiz está na forma como essa criança pensa com relação àquela situação. Então, a ansiedade é como se fosse uma febre no corpo, ele é um sinalizador. Todas as emoções, elas são legítimas. É bom a gente sentir medo quando algo é perigoso mesmo. Cria estratégia para a gente se proteger. É bom a gente ansiar. O ansiar é levantar da cama, é querer viver, conquistar as coisas. Mas a ansiedade é um modelo adoecido do ansiar. Os sentimentos, eles são sinalizadores, então, dessa nossa saúde emocional. Quando a gente vai no médico porque está com uma febre, a gente não espera que o médico cure apenas a febre. Então eu resolvo sua febre, aqui está uma medicação e resolveu a febre. Não, você quer saber o que está por trás dessa febre. Os nossos sentimentos, eles são sinalizadores. Eles indicam que alguma coisa está desajustada. Sentir a alegria, a gente costuma dizer que é um sentimento positivo, muito bom, e de fato ele é, se estiver colocado no lugar correto. Então, sentir alegria porque um amiguinho caiu, se machucou, teve uma nota baixa, essa alegria, ela não está funcional. É um sentimento que não foi adequado. Sentir medo, porque eu tenho medo de repente de nadar e eu me distancio da beira da piscina, é um sentimento positivo. Aquilo sinaliza de que eu preciso me proteger. Então a ansiedade, ela se torna saudável quando eu quero ansiar alguma coisa e faço um planejamento, construo uma estratégia. Então eu fico ansiosa no sentido de querer que aquilo aconteça, porque tudo está estruturado. O que tem acontecido para causar ou para classificar o Brasil como o país mais ansioso do mundo? O pensamento está ansioso. Se todo pensar produz um sentimento e o sentimento produz o comportamento, quando a criança manifesta essa ansiedade, ela está dizendo que o pensamento dela está acelerado, o pensamento dela está cobrando demais, o pensamento dela está construindo hipóteses lá na frente já catastróficas, um caos total, perigoso. Por isso, hoje, ela sente ansiedade. Então, a ansiedade em si, ela
funciona como sinalizador. E quando a gente entende isso, a gente procura compreender o que está por trás dessa ansiedade. Então, qual é o pensamento catastrófico? Ou quais são os medos que essa criança está tendo e por isso ela está manifestando ansiedade? Então, a ansiedade é um sentimento sinalizador de um pensamento acelerado que está futurista. Ele está preocupado demais com excesso de futuro. Assim como a depressão é um excesso de passado. É um excesso do pensamento do que já aconteceu. Por que que eu fiz? Por que que aconteceu desse jeito? O que fizeram comigo? Por que que eu não consegui resolver? A ansiedade olha lá na frente. O estresse olha para o presente. Então ele somatiza esse presente. A ansiedade é um excesso de pensamento futurista e catastrófico, aonde a gente não tem braço para alcançar, situações que às vezes a gente pode trocar a ansiedade por planejamento para isso diminuir e equilibrar. Por que que as crianças estão ficando cada vez mais ansiosas? Também porque os cuidadores, às vezes a própria escola, o discurso é sempre com relação ao futuro. Tem que estudar para a prova, tem que estudar porque no futuro o que que você vai ser da vida? E o vestibular? E o Enem? Não vai passar no Enem? Está no 8º ano e já está perguntando o que que você vai fazer da vida? Ai, qual a faculdade que você vai cursar? A criança ainda não tem maturidade para isso. Então a gente tem vivido um cenário onde os discursos provocam um pensamento futurista. A criança não tem nem tempo de brincar, de viver o aqui e agora. Ela chega da escola e a tarefa de casa? E isso e aquilo. É só Semana que vem tem prova. Semana que vem tem prova. E o final do ano você não vai passar para o final do ano. E o Enem, daqui 3 anos você vai fazer o Enem. A gente está vivendo esse cenário, esse discurso, né, do amanhã, da conquista, ou da catastrófica, ai que perigo, olha que problema. Isso a gente está falando no cenário escola, mas a gente pode espalhar isso para várias situações. Pessoas que assistem demais, por exemplo, programas de telejornal, aonde sai sangue pela tela. E daí o que é alimentado? Se a mente aprende por repetição, você aprende a pensar naquela direção. E a direção é catastrófica. E daí a gente reproduz isso para os filhos. Ai, não sai na rua. Ai, cuidado com isso. Ai, cuidado com aquilo. A criança nem viveu nenhum tipo de perigo que é discursado. Ai, cuidado para ninguém te roubar. Cuidado para isso ou aquilo. Mas aquilo já vai criando um medo antecipado, uma ansiedade generalizada em todas as áreas, na escola, em casa, com relação ao futuro, a um trabalho, a um relacionamento. A criança já cria medos em todas as áreas. Por isso nós estamos tão adoecidos com ansiedade. Enquanto você estava falando, eu lembrei que em uma temporada nós falamos um pouquinho sobre a questão da tecnologia, do que as crianças estão assistindo e como isso pode influenciar em muito a mente das crianças, para que elas se tornem essas pessoas mais e mais repletas assim de ansiedade, né? Essa ansiedade começa a consumir as crianças e vale muito a pena você que está aí acompanhar, assistir também esse episódio. Mas também enquanto você estava falando, Karina, eu me lembrei que a gente já comentou um pouquinho que muitas vezes a criança, ela ainda não consegue identificar o que ela está sentindo, o que está acontecendo, o que está passando. Então, como pai, como educador, como que eu posso estar atento, atenta para observar, poxa, tem alguma coisa acontecendo? A escola ajuda muito com relação a isso. Por quê? Legal. Porque é o comportamento que é manifestado. Nós olhamos o comportamento, é isso que a gente tem de canal de acesso mais rápido. Mas o comportamento, ele é só um transbordar do pensamento. Geralmente a escola, ela sinaliza os Eu pais, ia comentar né? sobre Ela isso. sinaliza os pais, olha, seu filho está tendo um Aham. comportamento estranho, ele está inquieto, as Isso. notas estão mudando, ele está diferente. Se está diferente, não é o comportamento que a gente vai cuidar, é do que está por trás. E a escola tem um papel fundamental pro. A escola, ela é um espelhamento da sociedade. Então, todos os fenômenos que acontecem na sociedade, com certeza, acontecerão na escola. Quando a gente trabalha
a escola, nesse excesso de futuro, né, conforme a Karina trouxe para a gente tão bem, de uma abordagem só no resultado, foque no Enem, olha lá o futuro, olha a prova. A gente tem procurado na escola trabalhar dinâmicas para valorizar o aqui e o agora. Excelente. Então, como que a gente pode valorizar o aqui e o agora? Primeiro, a gente sabe que na neuroaprendizagem não se aprende para a prova e no final do bimestre. Não se aprende para o Enem lá no terceiro ano médio, quando eu já estou próximo. É uma longa caminhada de passo, de dia a dia. Então, a gente tem procurado valorizar o aula dada, aula estudada hoje. Por quê? Em doses homeopáticas, o que eu aprendi hoje? Valorizar a lição de casa daquele dia. Porque quando a criança, quando o jovem, né, o adolescente, passa no dia a dia a aprender, ele não está aprendendo lá para o resultado final. E nesse espelhamento, a Karina traz algo que para nós a gente percebe muito no cotidiano escolar. A ansiedade ela vem escondida numa dor de barriga, ela vem escondida no mal-estar antes da prova, uma dor de cabeça, uma irritabilidade. Ela vem escondida num excesso de sono, num desinteresse. Mas, na verdade, eu não estou desinteressada, eu estou com tanto medo do que eu vou passar, do que eu não tenho mecanismos para saber lidar, porque a ansiedade é o e se? E se eu não conseguir? E se eu tiver que apresentar aquele trabalho em grupo e eu não conseguir falar e gaguejar? E se eu passar por aquela prova e não conseguir? Então, nós temos que antecipar em doses homeopáticas, no cotidiano da criança, ter pequenas vitórias para no futuro ter a grande vitória. Então, em casa, talvez eu esteja falando para algum pai que quando senta para fazer a lição com a criança chora, a criança se esquiva de fazer a lição. Não é simplesmente uma preguiça. Este comportamento está mostrando que existe algo que naquela lição ela não se sente capaz, não se sente apta. E a criança muitas vezes ela não sabe falar, eu estou com ansiedade. Ela não vai dizer. O jovem talvez consiga dizer, né? E aí vem todo um trabalho que ele é sistêmico. Né? Então, por exemplo, o excesso de telas traz ansiedade? Muita, porque hoje a gente rola, né, ali diversas informações, mas eu nem processei a primeira ainda, eu vou para a segunda e começa, a gente já abordou isso em episódios anteriores, eu tenho falta de atenção, déficit de atenção, não consigo me concentrar no aqui e no agora. Então, são diversos fatores, a escola espelha essa ansiedade e juntos nós estamos aqui conversando para a família e a escola tentar minimizar, vivendo o aqui e o agora e não o excesso do futuro. É uma dica para os pais é pensar sempre em trocar esse pensamento ansioso por um planejamento. Então, a ansiedade ela vem cheia de perguntas. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se falarem de mim? Se eu gaguejar? Então, tem muitas perguntas do e se, né? Será que não tem respostas? Porque você não está lá no futuro para saber, né, o que vai acontecer. E percebe que é um e se catastrófico. E se eu gaguejar, e se eu errar, e se eu esquecer, e se não der certo, se eu não conseguir. Então, a dica que eu quero deixar aqui para os pais é troque a ansiedade por planejamento. E se não der certo? Aí você vai lá com o seu filho. O que vai acontecer? O que de pior pode acontecer se não der certo? Você vai fazer de novo? E se eu tirar uma nota baixa? Filho, aqui vem a resiliência do episódio 4. E se não der,
Pai, e se eu tirar uma nota baixa? Filho, o que você vai fazer se tirar uma nota baixa? Qual é a estratégia de enfrentamento? E a gente vai aos poucos trocando essa ansiedade, que são pensamentos catastróficos, futuristas, sem respostas, por planejamento, por estratégias, por possibilidades. Não cabe no mesmo espaço emocional o planejamento e a ansiedade. Quando a gente faz essa troca, quando o filho tem uma rotina no dia, quando ele tem a organização desse planejamento e estuda, sabe, todos os dias no aqui e agora, um pouco de cada vez, né? Essa matéria dada, matéria reforçada, a mente que aprende por repetição, ela vai construindo esse conhecimento, vai estruturando esse conhecimento. E a criança, ela vai se sentindo mais segura, porque quando ela pensar na prova, ela vai perceber que ela já tem bastante conhecimento, porque aquilo foi estruturado com o tempo. Perfeito. Eu confesso que eu poderia ficar aqui horas ouvindo vocês falando sobre isso, sobre esse tema. E é incrível saber como a educação adventista tem se preocupado, não só aqui no Centro-Oeste, né, mas em falar mais sobre esse tema, que é muito, muito importante. E a gente agradece profissionais como você, Karina, que nos ajudam, que abrem a nossa mente, ajudam os nossos pais, os nossos educadores também, isso é incrível. Mas nosso episódio está chegando ao fim. Na verdade, já chegou, né? Mas tem uma boa notícia. Teremos mais um episódio, mas aí confesso que vai ser o último dessa temporada. Mas a gente espera você para mais uma conversa muito especial aqui no programa Filhos em Foco. A gente se encontra. Até lá!